texto diz que esse vaso quebra. E é ruim quebrar. Porque o quebrar machuca. O quebrar dói. O quebrar fere. E Jeremias está percebendo que mesmo sendo o vaso na mão do oleiro, o vaso quebra. Deus não impede o vaso de não quebrar. O vaso quebra. Mesmo sendo Deus que está construindo o vaso se quebra. E o texto é claro quando diz que ele estava quebrando na mão do oleiro. Deus permite o vaso quebrar. E às vezes a gente se entristece diante de algumas coisas na vida porque o nosso vaso se quebra. Às vezes a gente se frustra na vida porque algumas vezes o vaso se quebra. E a gente pergunta ao Senhor por que quebrou? Por que não deu certo? O que aconteceu? Eu estava na mão de Deus, estava na direção de Deus, estava em obediência ao Senhor, estava no caminho de Deus. Por que se quebrou? Aí Jeremias está entendendo aqui que o vaso na mão do oleiro quebra. Às vezes se quebra. Na vida você vai se quebrar algumas vezes. Só que a maior diferença não está no fato do vaso se quebrar. Porque às vezes o vaso se quebra por causa de problemas, se quebra por causa de crise, se quebra por causa de dificuldades, se quebra por causa de situações, se quebra por causa de pessoas. Às vezes o vaso vai quebrar na vida com os problemas que a própria vida pode proporcionar. Mas a questão é na mão de quem que você está sendo quebrado. Se você está sendo quebrado na mão do oleiro, fica tranquilo. Que o mesmo vaso que quebra, Deus faz esse vaso de novo. A diferença é se você ficar quebrando o vaso a vida inteira na mão dos homens. Se você passa a maior parte do seu tempo se quebrando na mão de gente, quebrando na mão de namorado, na mão de namorada, na mão de filho, na mão de esposa, aí você só se machuca. Porque você está quebrando na mão de pessoas que não têm o poder de te reconstruir. Agora, quando você se quebra na mão do Senhor, Ele tem o poder de reconstruir o teu vaso. Entende? Então você não tem que ficar preocupado porque o vaso se quebrou. Então você não tem que ficar preocupado porque você está arrebentado. A maior questão aqui não é o vaso quebrar. A maior questão é você entender na mão de quem que eu estou quebrando. Da última vez você se frustrou porque você se quebrou por causa de um namoro, por causa de um amigo, por causa de um colega, um relacionamento. Quebrou e teve dificuldade de se reconstruir. Agora, quando você se quebra na mão de Deus, o processo que você passa por causa da mão do oleiro é diferente. Porque por mais que você se quebre, Ele te refaz. Ele te molda novamente, ele te reconstrói. Na vida você vai quebrar. E vai quebrar muitas vezes. Só que a grande questão é na mão de quem que você vai quebrar. O problema é que tem gente que passa a maior parte do seu tempo quebrando na mão dos outros. E por quebrar na mão dos outros, você só se fere, machuca, se frustra, se arrebenta, se destrói. Aí você está percebendo agora que está se decepcionando porque veio se quebrando com a vida, veio se quebrando com o mundo. Então deixa o teu vaso na mão de Deus, cara. Entra para a olaria e diz: Senhor, eu sou teu barro, faz dele o que o Senhor quiser. Porque ainda que o vaso se quebre, ele reconstrói. É diferente do mundo, sabe? O mundo pega as coisas que não prestam e jogam fora. Deus pega aquilo que não presta e faz de novo. Ele reconstrói. Enquanto o mundo descarta, Deus refaz, Deus reconstrói, Deus restaura.